E aí, tudo certo? A gente sabe que a prova teórica do Detran pode parecer um bicho de sete cabeças, mas olha, com a estratégia certa, a aprovação fica muito mais perto. Nessa aula, a gente vai analisar juntos algumas daquelas questões que sempre caem no exame. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Se sentir confiante já é meio caminho andado. O resto é pegar o jeito, sabe? Dominar aqueles macetes e os detalhes que, no final, fazem toda a diferença. Então, bora encarar isso aqui como um intensivão. O nosso objetivo não é só decorar a resposta, mas sim entender a lógica por trás de cada pergunta. Vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai decifrar a linguagem das placas e dos sinais. Depois, passamos para as regras de circulação, aquelas essenciais. Na sequência, um papo sobre direção defensiva e, para fechar, conhecimentos técnicos sobre veículos e habilitação. Vamos começar com o básico, que derruba muita gente: as placas. Elas são a base da comunicação no trânsito, e entender o que elas dizem é sem dúvida fundamental. Bom, vamos lá. Primeira pergunta na tela. Temos uma placa redonda, borda vermelha e uma seta apontando para a esquerda. O código dela é R25A. E aí, qual é a ordem que ela está dando? E ó, aqui já vem a primeira dica de ouro, um macete valioso. Aquela letrinha no final do código da placa não está ali à toa, não. A letra A vai indicar sempre algo para a esquerda. Viu como fica fácil? A lógica é essa. R25A, com esse A, obriga a virar à esquerda. Se por acaso fosse R25B, com B, a ordem seria para virar à direita. Guardar essa dica já elimina alternativas de cara. A resposta correta, então, é vire à esquerda. Beleza, agora vamos para uma situação prática, que envolve o agente de trânsito. Imagina a cena. Tá de noite e um agente aponta o facho de luz da lanterna direto para um carro. O que ele quer dizer com isso? Olha só que técnica boa para a hora da prova. Fica de olho no que a gente chama de alternativas brigonas. Sabe quando duas opções dizem exatamente o oposto uma da outra? Então, desconfie. A resposta certa quase sempre é uma delas. Dá uma olhada nas opções. Uma fala ordem de seguir. A outra, ordem de parada. São opostas, né? Nesse cenário da lanterna, o sinal é bem claro. É uma ordem de parada para fiscalização. As outras opções a gente já pode descartar. Fechou? Partiu para a segunda etapa, então. Regras de circulação. É aqui que o conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro é testado para valer. Essa aqui é clássica, né? A dúvida do sinal amarelo. Pode ou não pode passar? A gente sabe que avançar no vermelho é infração, mas e no amarelo? Existe alguma condição em que a travessia é permitida? Então, para matar essa e várias outras questões, tem um segredo: aprender a identificar as famosas cascas de banana. São aquelas palavras meio extremistas que geralmente entregam que a alternativa está errada. Se liga nessas palavras. Nenhuma, sempre, somente ou apenas. Leu uma dessas numa alternativa, desconfie. A chance de estar errada é tipo 90%. Elas criam regras absolutas onde quase sempre existem exceções. Sabendo disso, a resposta certa fica óbvia. Pensa bem, ninguém deve parar no meio de um cruzamento, certo? Então, se o carro já entrou no cruzamento quando o sinal fica amarelo, o correto é terminar a passagem. Ok, agora o papo é sobre atitude no volante. Direção defensiva é muito mais do que só seguir a lei. É sobre antecipar os problemas para evitar acidentes. Vamos pensar nessa cena aqui. A pessoa está tentando arrancar numa subida, se atrapalha e, pumba, deixa o carro descer e bate no de trás. Que tipo de erro foi esse? Imprudência? Negligência? Ou imperícia? Para responder certo, a gente precisa saber a diferença entre os termos. E a imperícia, exatamente isso. Falta de habilidade, falta de técnica. Não é que a pessoa quis ser perigosa, como na imprudência, nem que foi descuidada, como na negligência. Ela simplesmente não soube fazer a manobra. Então, sem dúvida, a resposta é imperícia. A pessoa condutora demonstrou falta de domínio sobre o veículo numa manobra que deveria saber. Isso é o exemplo clássico de imperícia. Chegamos na nossa última parte. Agora a gente vai misturar um pouco de tudo: legislação, uma pitada de mecânica e consciência ambiental. Tudo coisa que cai na prova. Essa é uma pergunta bem direta, daquelas de decorar mesmo, sobre a CNH. Se alguém quer evoluir da categoria B, de carro, para a categoria D, de ônibus, por exemplo, quantas horas de aula prática são necessárias? Olha aí no slide para não ter erro. O pulo do gato é não confundir a adição com mudança de categoria.
Para adicionar a categoria de moto ou de carro, são 15 horas aula. Agora, para mudar para uma categoria profissional C, D ou E, aí o mínimo já sobe para 20 horas aula. E para fechar nosso simulado, uma questão de meio ambiente. Todo mundo sabe que a nossa gasolina é misturada com etanol, né? Mas por quê? Qual é a razão principal por trás dessa exigência do Proconvême? A resposta é bem simples e tem a ver com cuidar do nosso ar. O álcool polui bem menos que a gasolina pura. Então, quando se mistura os dois, o resultado é um combustível que emite menos poluentes, ou seja, ajuda o meio ambiente. Simples assim. E aí, para a gente terminar, fica a reflexão. Dessas dicas todas que a gente viu, qual delas parece que vai ajudar mais na hora da prova? Será que é ficar de olho nas cascas de banana? Ou pegar o macete das alternativas brigonas? Ou quem sabe memorizar as dicas das placas? O importante, no fim das contas, é usar tudo isso para chegar com total segurança no dia do exame.